Olá pessoal, então dando prosseguimento com a nossa aula aí, né? Aula 3, agora a gente inicia a segunda parte dela, onde a gente vai editar um texto mesmo, né? De uma maneira um pouco mais complexa, mas assim, nem tão difícil, né? Nós vamos fazer uma edição básica de um texto para ele ficar formal, né? E então essa aula tem esse objetivo, a gente vai explicar algumas estruturas, né? De como que funciona essa formatação, como fazer ela. Basicamente vai ser isso aí. Vamos lá? Então, primeiramente, eu deixei um arquivo pronto com um texto aqui já dentro da minha pasta. Vocês lembram da pastinha que eu tinha criado, né? Vou aqui em Writer, certo? Clico aqui em primeiro texto. Já separei uma imagem aqui, ó, vocês podem separar aí também. Depois a gente vai inserir ela nesse texto, certo? Então, vai abrir o meu texto aí. Lembrando de novo, ele foi um texto gerado automaticamente, né, por um computador, por isso não estou referenciando. Sempre que vocês copiarem, referenciem, gente. Não se esqueçam disso. Então a gente tem aí um texto, seu título, seus parágrafos, certo? É um texto que ele está sem formatação nenhuma. Então a gente vai iniciar agora aí algumas questões interessantes em relação à formatação. E a primeira delas é em relação à formatação de página. O que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte. Muitas das coisas que eu vou explicar e mostrar para vocês aqui pela barra de menus, a gente consegue acessar pela nossa barra de ferramentas aqui, entendeu? Mas eu vou mostrar o caminho completo para que vocês entendam, né? E quando precisar de alguma coisa mais complexa, conseguirem, né, acessar esses recursos adicionais que são disponíveis aí pelo LibreOffice Writer. Então tá. Basicamente a gente vai usar o menu aqui na opção formatar. Então nós primeiramente selecionamos aqui o nosso texto, certo? Clicamos em formatar. Vamos na opção página. E ele vai abrir aí uma janela com todas as opções de formatação que envolvem a questão da página. A página nossa aqui é esta em branco, certo? Então aqui eu tenho questões de estilo, né? É o estilo padrão que já tem e aqui ele descreve, ou se eu quero criar um meu posteriormente. Aqui o formato da página, se é A4 ou se é algum outro tipo, né? Largura, altura, as margens dela, que tamanho que vai estar, definição de layout. Aqui se ela vai estar no formato retrato ou paisagem, como vocês podem ver aqui à direita, é a forma como a folha vai estar disposta, certo? Vou deixar retrato. Plano de fundos, eu quero pôr alguma cor. Cabeçalho, se eu quero definir alguma coisa. Rodapé, certo? Então eu vou clicar aqui em ativar rodapé, que aí depois eu vou inserir número de página, e para mim inserir o número de página eu tenho que ativar o rodapé primeiro, certo? Bordas, você vai ter bordas na nossa página, pode definir isso, o estilo dela, largura, cor, certo? Aonde que vai ser, se vai ser só em cima, só embaixo. Se ela vai estar dividida em colunas, 1, 2, 3, como que vai estar disposta essas colunas, certo? E notas de rodapé, desculpa. Basicamente isso que eu consigo formatar aqui na questão da formatação de página, certo? Por enquanto é isso. Vou clicar em aplicar e OK. Certo? Agora, a segunda formatação vai ser aqui em formatar, opção formatar, parágrafo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu texto, primeiro, né, com um recuo de primeira linha. Então a primeira linha dele vai ter um espacinho a mais aí do que as outras. Então eu vou pôr 1,25, certo? Aqui você pode definir espaçamento entre os parágrafos, certo? Espaçamento nas entrelinhas. E eu vou agora para a opção alinhamento. Minha opção alinhamento vai fazer, como diz aí, né? Óbvio, o alinhamento do meu texto. Como vocês podem ver aqui à direita, eu posso alinhar ele no centro, à direita, à esquerda ou justificado. Mais utilizado é o justificado, dependendo, pelo menos nas situações que eu uso, né? Então vou deixar o texto justificado, certo?
e tenho outras opções aqui. Além disso, tem fluxo de texto, estrutura de tópicos, tabulações, capitulares, bordas, plano de fundo. Tem diversas coisas para definir aqui, mas a princípio vai ser esse alinhamento. Então, você vê que o meu texto aí, ele já pegou essa formatação, né? E então, a gente percebe que a maioria das edições que nós fizemos aqui, a gente consegue acessar pela nossa barra de ferramentas, certo? Então aqui eu consigo colocar o meu texto centralizado, à direita, à esquerda, justificado, certo? Então, agora a próxima parte é em formatar, novamente, né, com o texto selecionado, caractere. Aqui eu posso, entre outras coisas, selecionar a fonte que meu texto vai estar, certo? Então, clico aqui em Arial, o estilo dela vai ser regular, certo? Aqui é o nome da fonte, aqui estilo e o tamanho. Vou escolher o tamanho 12, desculpe, e vou passar aqui para efeitos da fonte. Se eu quero colocar cor, sobrelinha, se vai ser taxado, se vai ter algum efeito, sombra, contorno, como que vai ser isso? Tem várias opções. Como que vai ser a posição destas letras, né? Tem opção aqui em graus, 90 graus, 270 graus, certo? A gente vai deixar ela 0 grau mesmo. Colocar hiperlinks, ou seja, vincular uma palavra a um link externo, certo? Plano de fundo e a questão das bordas novamente. Então eu clico aqui em OK, você vê que ele já muda um pouco a minha letra, mas o meu título não estava selecionado. Então meu título está numa fonte diferente. Você pode ver, ó, quando eu coloco o meu ponto de inserção no texto, está com uma fonte e no título outra. Dependendo do local que você esteja colocando esse texto, né, isso não é muito indicado. Então nós vamos colocar agora o título também na mesma fonte do texto. Mas agora eu vou direto aqui pela minha barra de ferramentas para vocês verem. Certo? Vou na minha opção Arial. E tá aí. O título eu vou deixar ele um pouco maior. E vou deixar centralizado. Certo? Vou selecionar ele aqui de novo. E colocar em negrito. Certo? Então a partir de agora, nós vamos inserir um número de página. Eu tenho que vir até o meu rodapé que eu tinha adicionado antes e clicar nele aqui. Você vê que ele aciona aqui rodapé. E aí sim, né, eu vou em inserir campos e número de página. Ao clicar, ele adiciona a página ali para mim, certo? E eu posso definir o alinhamento também de como que vai ser dessa numeração, certo? Você pode ver que se eu clicar com o botão direito aqui, eu também tenho outras opções, né, que me remetem aqui a esta barra também de ferramentas, certo? Agora nós vamos inserir uma imagem. Para isso, eu venho aqui no minha barra de menus, inserir, figura, escolho a opção de um arquivo, que significa que eu quero pegar uma figura que está no meu computador e trazer para o meu documento. Clico nela, vai abrir a minha caixinha de seleção aí, e eu vou lá no desktop, na minha pasta, que eu já tinha baixado a imagem antes, e escolho a imagem que eu quero abrir e clico em abrir. Com isso ele abre a minha imagem aí para inserir no texto. E o que eu posso fazer com essa imagem? Quais são os tipos de edição que eu posso fazer nessa imagem? Você pode ver que quando a imagem está selecionada, ele abre uma nova barra aqui que me permite fazer diversas coisas com esta imagem, certo? Inverter, girar ela, certo? Podem ver que eu girei a imagem, voltei aqui ao normal, e também consigo colocar ela no meio do texto,
quebrar o texto, né, quando eu colocar a imagem, colocar ela com alinhamento centralizado, à direita, à esquerda, certo? Colocar ela no centro, colocar uma borda nela, certo? Consigo colocar uma borda na minha imagem, certo? O estilo da borda que eu quero definir, cor da linha da borda, plano de fundo da imagem. Se tiver duas imagens, eu posso colocar uma na frente da outra, certo? E entre outras funcionalidades. Então, além disso, eu posso aqui definir o tamanho da minha imagem. Quando eu coloco nesses quadradinhos verdes que tem na beirada dela, me aparece uma seta. E quando eu clico e arrasto, você vê que eu vou diminuindo a minha imagem para o tamanho que me for necessário. E também, quando aparecem essas duas setinhas, certo? Bidirecionais aí, uma para cima e para baixo, outra para a direita e para a esquerda, eu consigo mover a minha imagem para onde eu tiver interesse aí, certo? Então, com isso, eu consigo promover aí a edição da minha imagem em texto. Então, você vê aí que com essas edições, o nosso texto ele já fica um pouco melhor, né? Além disto, né, também podemos inserir tabelas no nosso texto. Então, com isso, basta vir na opção aqui, tabela, inserir, certo? Ou pela opção direta nossa aqui, tabela, inserir. Ela é um pouco diferente. Você seleciona aqui quantas linhas você quer e para o lado aqui quantas colunas, certo? Essa é uma forma. E a outra forma é tabela, inserir. Clico aqui em tabela e ele me dá a opção de quantas colunas e quantas linhas eu quero. Então eu vou querer 3 colunas e vou querer 5 linhas, certo? Clico aqui em inserir, ele inseriu a minha tabela logo aqui abaixo. Então, às vezes é interessante a gente colocar um título nessa tabela, né? Então eu venho, como se estivesse selecionando um texto, seleciono as 3 primeiras células dela, né? E você pode ver que já abre aqui também automaticamente, o editor traz para nós a barra referente à formatação da tabela, como a imagem, quando você clica, ele traz em relação à imagem, certo? Quando clicamos aqui na tabela, ele traz as possibilidades que nós podemos fazer com essa tabela. Então, primeiramente é o mesclar células. Você pode ver que ele pega aquelas 3 células que eu selecionei e transforma em uma só. E eu coloco aqui o título do meu texto, da minha tabela, né? Posso selecionar ele aqui, clicar em centralizado, ele foi para o centro. Posso aumentar um pouco aqui o tamanho. Aumento aqui a letra dele. Mudo a fonte, certo? Você vê que ele não está centralizado no meio da célula. Então eu posso aqui converter ele para o centro, certo? Ou para baixo, para onde for de meu interesse naquele momento, certo? E aqui eu posso colocar as opções que me forem mais interessantes, certo? E a partir disso também formatá-las, certo? Da forma que me for mais conveniente. Mas aí você lembra que precisava de mais uma linha na sua tabela. Vou ter que apagar a tabela e começar tudo de novo? Não. Basta você vir aqui na opção inserir uma linha, ele insere uma nova linha para você aqui na sua tabela e tranquilo. Ah, não vou precisar mais da linha. Tem como excluir a linha, certo? E ele exclui a linha selecionada. Então, se eu tenho um texto aqui, você está com seu ponto de inserção aqui, clica em excluir linha, ele exclui a linha aonde está o ponto de inserção. Inserir, ele insere abaixo do ponto de inserção, certo? E coluna é a mesma ideia. Se eu precisar de mais uma coluna, basta clicar aqui em coluna, ele abre para mim, certo? E eu tenho que selecionar ela e refazer o processo de mesclar células para ficar essa primeira linha aqui toda mesclada, certo? Além de poder inserir várias fórmulas, né, referentes aí
a funções necessárias. Basicamente, né, esta é as funções que eu tenho aí do meu LibreOffice Writer. Vocês agora já têm conhecimento suficiente para editar um texto de forma simples, porém completa, né? Um texto que ele fica apresentável para os diferentes tipos, né, de apresentação que você possa ter aí com ele, né, necessidade de fazê-lo, certo? Então esta aula teve o objetivo de mostrar essas funcionalidades aí do LibreOffice Writer mais a fundo, mostrar para vocês as possibilidades da ferramenta, né, e edição de texto. Vocês viram que passou uma fita verde aqui, ele salvou, né, o texto automaticamente. Então, uma coisa muito importante, né, é salvar o texto enquanto você está editando, porque às vezes cai energia e você perde essa informação se não tiver salvo. Então, sempre que estiver alterando o texto, vem e clique em salvar, ele já salva tudo lá no arquivo, né, para você, onde ele está salvo. E basicamente nossa aula teve esse objetivo, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, né, vocês perguntem aos tutores ou a mim mesmo por meio da plataforma, né, enviem mensagens lá pra gente. E as atividades já estão disponíveis, né, para vocês desenvolverem aí a partir desse conhecimento. E basicamente esses foram os conhecimentos da nossa primeira semana, certo? E agora, posteriormente, na segunda semana, a gente já inicia com a planilha eletrônica e o LibreOffice Calc, né? E com isso a gente vai ver diversas funcionalidades com a nossa tabela aí, certo? Então, até logo e obrigado.